Olá, boa tarde a todos. Segunda tentativa aqui. Se estão me ouvindo, por favor, deem um ok aqui no bate-papo. É uma segunda tentativa porque nós não conseguimos conexão com a minha colega Laura Cozendei, que estará aqui conosco. E agora nós vamos tentar mais uma vez conexão, né? Porque nós sempre fazemos o diálogo em duas pessoas aqui do nosso setor de mediação e programas públicos. Eu sou Valdiael Braz, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos no Acervo e vou, enquanto aguardo aqui a nossa colega Laura Cozendei, eu vou dando alguns avisos e falo da obra que nós comentaremos hoje. O bate-papo a gente desativa ao longo da fala, mas a gente volta com ele um pouquinho mais para o final, para a gente ter o feedback de vocês, o retorno de vocês e saber se ficou alguma dúvida também, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, guarda e traz ele no final para a gente conversar, tá? E hoje nós vamos falar da obra, de uma obra da série Mata, do artista Pedro Marighella, que é uma obra que foi doada por ele este ano dentro do contexto aí do eixo temático Histórias da Dança, que foi o eixo temático que regeu este ano. Mas, infelizmente, devido à pandemia, não foi possível a gente fazer a exposição física, né? Ela resultou, sim, em um maravilhoso catálogo, né? Que, inclusive, está à venda. A gente tem agora também a estreia do MASP Loja online. Vamos ver se agora dá certo. Eu aceitei aqui o pedido a solicitação de participação da Laura. Acredito que agora dará certo. Sim, e esta obra, que foi comissionada pelo MASP para o ano de Histórias da Dança, ficou com uma doação do artista para a própria coleção, né, para o nosso acervo. Então, este mês a gente está dedicando, mês passado e este mês nós estamos dedicando às obras comissionadas e que foram doações para o acervo. Estamos aqui aguardando Laura Cozendei. Só um minutinho. De fato, infelizmente, não estamos conseguindo a conexão com a Laura, então eu precisarei fazer um teste fora aqui do perfil. Então, vamos combinar assim? A gente faz o Diálogos no Acervo hoje 16h30, porque agora são 16h15. A gente tenta fazer uma versão um pouco mais reduzida, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo, tá? Então, a gente precisa testar o nosso perfil para entender se é um problema na plataforma ou se é um problema aqui entre os nossos aparelhos, tá? Agora deu certo. Não foi necessário. Eu mudei de dispositivo. Foi só para a gente começar com mais emoção. Mas estou usando uma coisa que nunca usei. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem, Laura. Acho que o pessoal está também. Vocês nos ajudam, gente? Vamos lá, vou repetir. Macier Arte. É isso? Macier Arte. Qual o nosso nome, né? Então, eu sou Valdiael Braz,
Estou aqui com a minha amiga Laura Cozendei. Nós dois somos do Núcleo de Mediação e Programas Públicos. Estamos aqui com mais um Diálogos no Acervo. O Diálogos no Acervo de hoje é da obra da série Mata, do artista Pedro Marighella, que foi comissionada pelo MASP e doada pelo próprio artista para o nosso acervo, dentro do contexto do eixo temático Histórias da Dança, que rege o ano de 2020. Laura, então agora sim, muito bem-vinda. Respirar, porque depois desses sustinhos que a gente tem, a gente dá uma respirada e vamos lá que vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu vou buscar aqui imagens da obra do dia para começar a fala. Pode ser? Pode ser. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Val. Que bom estar aqui com você, como sempre. Obrigada pela compreensão também de todos vocês. A gente está tentando várias diferenças aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Muitos dispositivos aí com questões técnicas. Hoje, como o Val falou, a gente vai falar sobre o trabalho do Pedro Marighella, que foi adicionado agora ao acervo recentemente. E é uma obra também que eu acho que é bem especial assim, para a gente conversar, porque é um trabalho que foi comissionado, que foi feito justamente para a exposição Histórias da Dança. Aliás, eu já aproveito para falar que a gente vai ter também uma live amanhã com a Olivia Ardui, curadora assistente, que, né, acompanhou o processo de pesquisa e de elaboração dessa exposição. E eu acho que, no caso, esse trabalho é um trabalho que foi feito muito em diálogo com o contexto do museu, né? Essa obra da série Mata, ela, na verdade, é composta por 2 imagens. O Val vai colocar daqui a pouquinho a segunda. E mais também um áudio, que fazem referência a um episódio que aconteceu, que foi o show que a Daniela Mercury fez em 1992, no vão do MASP. Esse show foi um grande evento, assim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas acho que ele ficou marcado principalmente porque ele foi interrompido por estar fazendo o MASP literalmente tremer e, enfim, correr riscos, assim, estruturais. Então, esse é o contexto, assim, né, do qual o Marighella parte para fazer esse trabalho. Acho que você pode voltar na outra, porque eu vou falar um pouquinho dessa série que chama Mata. O Pedro Marighella é um artista baiano. Essa é uma série que ele desenvolve já há alguns anos, desde 2010. Ele fez primeiro uma exposição na Galeria Aquibeu, acho que é assim que fala, em Salvador. E nessa exposição, né, que era uma exposição também em processo, né, uma ocupação gráfica, ele começou a partir de uma primeira imagem, foi também construindo outras, imagens do Carnaval de Salvador. Imagens, né, dos blocos e, assim, principalmente enfatizando essa dimensão dos corpos presentes no Carnaval. Foram imagens tanto dele, como imagens que ele retirou de vídeos do YouTube. E essas imagens foram usadas para fazer uma série de uma sequência, né, que ocupava todo o espaço da galeria, e com caneta, né, com caneta marcador azul, direto na parede. E ele partia, né, de desenhos dele, e eu acho que o que tem de interessante para a gente pensar, né, é primeiro esse título, né, que ele escolhe para a série, um título Mata, que é justamente que faz referência é uma palavra que traz uma ideia de uma vegetação meio genérica, digamos assim, né, que não é uma vegetação específica, mas também tem uma questão, né, ele fala, putz, mas mata é uma erva daninha, sabe? Mata também pode ser meio qualquer coisa, assim, desse reino. E eu acho que principalmente traz essa ideia de imersão, né, e de densidade. Eu acho que traz uns verbos do tipo adentrar a mata, se imbricar, né, se embrenhar na mata. E então trazendo essa imagem
para justamente para o reino, para um universo visual, né? Para trazer isso para uma experiência que é uma outra experiência, uma experiência do corpo. Laura, dois comentários até aqui, duas perguntas, na verdade. Quando você falou de fotografia, algumas são dele mesmo. Eu não tenho certeza se li sobre isso, mas desta série, aquele recurso que ele faz de camuflar a máquina fotográfica em latinha de cerveja, também quanto a essa série, é um recurso que ele usa para se camuflar na massa, também fazer parte e ter mais... como dizer, mais naturalidade, talvez mais espontaneidade da cena capturada, né? O que é muito sagaz, né, da parte dele. Não, total, eu acho o máximo isso. Inclusive, para todo mundo que quiser conhecer melhor esse trabalho, no site do próprio Pedro Marighella, tem muitas imagens assim que fazem parte dessa pesquisa, inclusive da latinha, né? Uma latinha dessas tipo penduradas assim, de uma marca muito conhecida e justamente escondida assim, né? Eu acho isso super, exatamente isso, é pensar esse olhar de dentro, mas um olhar de captura, né, espontânea, mas que também acompanha uma série de mudanças assim das últimas décadas, né, que é também da popularização de acessos tanto a câmeras, né, como também a imagens do mundo, assim, né, da internet. A portabilidade e a democratização, né? Exatamente. Então, tanto imagem de celular como Sim, câmera pequena, assim, né? Então, isso muda muito a ideia de criação desse imaginário, né, do carnaval, que já não é mais apenas feito por mídias oficiais, digamos, ou, né, uma coisa mais pensada, mas vira uma coisa, assim, né, foto de dentro, né? sim. O que O traz outro uma comentário. perspectiva muito diferente Sim. O para... outro... desculpa, perdão, te atrapalhei. Não, fala, fala. Outro comentário era sobre o título que só me veio agora, você falando. Mata, na língua portuguesa, tem dois usos, né? Não é nem conotação quanto a uma etimologia, mas sim dois significados mesmo, né? Do verbo matar. E a gente tem algumas, não nessa, né, necessariamente, mas dentro dos trabalhos dele, que tem essa característica do aglomerado, muitos deles tratam também da iminência de violência, né? Algumas cenas de possível briga, de desentendimentos no meio da turba, da multidão, me veio assim, enfim, agora um insight, se isso não tem também um jogo ou alguma menção mais cifrada ali, mais sutil também de um outro significado do conceito de mata também, o porquê da escolha de mata, né? Porque eu acho que no primeiro momento, né, a gente vendo mata, ao invés de mata de matagal, nos vem primeiro mata de matar, né? Porque, assim, eu não sei, pelo menos para mim, né? Impacta mais no sentido de, parece que é um imperativo, mata. E quando a gente está vendo cenas de alegria, né, dessa turba, enfim, me veio essa outra possibilidade. Não, com certeza. Eu acho que existe também uma ambiguidade, né, dessas imagens. No caso dessa obra, né, de 2020, eu acho que isso até não fica tão evidente assim, mas em outros casos fica muito uma ideia de uma imagem que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Uhum. Uma espécie de confusão, um corpo a corpo, né? E Sim. que poderia sim ser uma confusão, ser uma situação até mesmo de violência, mas enfim, também fica, né, essa questão ambígua. Também digo dessa questão dos vegetais, porque nessas primeiras ocupações ele também misturava esses elementos, então Uhum. folhagens, Sim. e usando também esse recurso de uma certa abstração, digamos, assim, dos elementos, né, para criar Sim. essas situações assim também mais orgânicas, vamos dizer. Val, deixa eu Uhum. só fazer um teste aqui. Me Claro, diz, enquanto isso, porque eu não sei se eu tô com bateria. Eu virei de cabeça para baixo? Virei, né? virou, virou. Vamos Tá. ver se a minha bateria aguenta, então. É, porque você precisaria colocar no para carregar? Eu precisaria botar aqui para carregar, mas vamos ver, vamos ver. Só É. que eu não tenho suporte, não estava Tá, planejando usar. a gente obedece o horário hoje para a gente não correr
Riscos, então. Deixa eu só aproveitar enquanto você faz esse teste para responder a pergunta de um amigo aqui na nossa caixa de mensagens, que inclusive vocês podem mandar mensagem na caixa privada, tá, gente? Ele está perguntando, acho que ele entrou meio que agora, está perguntando qual é o tema da live de hoje, e hoje estamos falando de uma obra que foi comissionada pelo MASP para o contexto de histórias da dança, para o artista Pedro Marighella, e é uma obra dentro da série Mata, tá? Então o artista é Pedro Marighella e a obra do dia da série Mata, dentro aqui dos nossos diálogos no acervo, todas as quartas-feiras, às 16 horas. Agora, tudo bem, Laura? Tudo bem. Tô conectada aqui. Vai dar certo, vai rolar. Mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão, nesse contexto do carnaval, entendendo como é que é o próprio trabalho, né, do Pedro Marighella, que é um artista que é muito envolvido com a ideia de som, de música, né, e usa muito isso como pesquisa em diversos projetos que ele desenvolve. Ele também atua como DJ e produtor musical, né, e tem não sei se a gente pode dizer codinome, assim, mas usa esse nome de Som Peba, assim, inclusive, tô aqui só fazendo propaganda, tá? Do site, também dá pra ouvir bastante coisa no SoundCloud. E que é muito uma experimentação, assim, de fazer uma mistura de referências, tipo, como o arrocha e o axé, mas também trazendo música eletrônica e dub e outras, né, referências, justamente fazendo uma mistura, né, entre o que poderia ser uma coisa de bom gosto, né, e, Sim, e o que é a música popular, né, também, todo esse tem. universo. É, Laura, como eu sou nordestino, você me deixa fazer um comentário também quanto ao claro, conceito? Pedir meu lugar de fala? claro que Pode ser. pode. Porque eu sou pernambucano e lá a gente usa peba também, esse termo, e eu acho que é muito coerente, inclusive, com a poética do trabalho de Pedro, né? Trazer também palavras que são aí enfim, de uso popular, bastante popularizado, inclusive, na nossa região Nordeste, né? E peba, eu acho que tem uma conotação muito próxima com o que aqui para o Sul fala mais chinfrim, né? Aqui em São Paulo, um termo até meio racista se usava antes, né? Como xing-ling, aquela coisa que tem uma qualidade inferior, mas é o que tá tendo para hoje, né? O que dá para pagar e dá para o gasto, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Um sentido bem popular mesmo, é peba, então ele é brega, ele tem ali, né, toda uma estética do peba, do recurso mais baratinho mesmo. Eu acho que o próprio trabalho, assim, que a gente está usando, né, como eixo para hoje, traz bastante disso, assim, né? É justamente uma mistura dessa relação de um show, né, de axé, num espaço que é de um museu, né, que traz também, que tem uma coleção. Na verdade, o próprio museu, a ideia de museu, né? Que traz uma ideia de alta cultura, né? Da instituição de arte, de uma cultura. E que justamente a tensão entre esses dois espaços, né? Assim, e como a gente também vai ver, assim, eu acho que tem principalmente uma ideia de fragilidade, né? E de embate, quando a gente coloca essas duas coisas lado a lado. Então, eu acho importante a gente a gente pensar todo esse universo de interesse do artista para entender como é que isso se dá, né? Pensar que, na verdade, ele está misturando tudo isso, ele está pegando todas essas questões de uma relação de cultura, né? Sociais, históricas, né? E de gírias e todos esses figurinos, vestuários, sei lá, né? Coisas que são muito desse mundo é, e misturando isso acho que resolvendo muitas vezes isso com ilustrações, né, com um trabalho gráfico, ou também com a criação de objetos, enfim, eu acho que trazendo, mas tipo, traduzindo isso para uma linguagem que conversa, né, com as tradições artísticas, né? A gente vê mesmo assim nessas imagens da série Mata, tem toda uma delicadeza, assim, né, no modo como essas imagens como é que eu vou dizer, umas imagens menos produzidas, né? Umas imagens mais tiradas.
espontaneamente, com esse traço, um traço, né, com esse uso do azul, criando uma imagem que é muito mais, assim, em cuidado, né? Uma coisa mais que é uma coisa mais delicada. Sim, eu acho que vale até o comentário nesse gancho é, de que nós estávamos lendo sobre uma fala da curadora Matilde Matos, né, um comentário dela que é bastante interessante, esse lugar que ele tensiona, né, entre o que a gente está dividindo aqui como um binômio, né, de alta cultura, baixa cultura, mas que ele tensiona com uma estética que nos lembra muito o azulejaria portuguesa, né, e aí pensando, né, uma Bahia como um Brasil colonial ali, uma memória muito forte de um Brasil colonial, né? Toda uma relação de um Brasil colônia, né? Que já desde a sua fundação traz essas tensões mesmo desses dois lugares, né? Da massa, da elite, do colonizador, né? E ele tensiona e sintetiza de uma forma muito interessante os dois lugares, né? Funde numa mesma poética, num mesmo resultado estético, né? Porque tem até não só os limites aí do trato desse tom de azul, mas as nuances entre o azul e o branco é o que a gente vê muito nas soluções da azulejaria portuguesa, né? Que tem esse mesmo tom de azul com fundo branco, né? Então, é um comentário dela, mas muito provavelmente de fato, né? Tem aí um pensamento consciente do artista nessa brincadeira e nessa tensão, né? Nesse jogo. Eu acho que essa dupla de cores leva a gente para esse universo, que também é um universo mais até do decorativo, né? Uhum. E, não sei, usar isso na parede também. São diversas associações que a gente acaba levando, assim, né? Não sei, eu acho até mesmo nessa parte que existe uma certa confusão, assim, né? Que poderia remeter a essa água, essa onda, né? Ou mesmo isso, ou mesmo ele usando esses elementos mais vegetais, que não deixa de ser também uma coisa que acaba remetendo ao universo do decorativo, né? E mas enfim, então como o Val estava falando, eu acho que esse também é um elemento importante para a gente pensar essas imagens, que é como que elas são imagens que vêm de dentro, né? Então elas também têm um ponto de vista que é bem esse ponto de vista de dentro da multidão, né? Essa escala, essa perspectiva, esse às vezes até quase uma distorção, assim, né? Da movimentação, esse efeito de movimento. Acho que muitas vezes existem umas partes que estão mais assim, com blur, né? Uhum. E que acaba que dá esse efeito mesmo da movimentação, dos corpos dançantes. E que também eu acho que é uma experiência do corpo, né? Assim, é engraçado, mas eu tava vendo, eu tava pensando, né, sobre essa série, sobre essas imagens. Eu sou bem baixinha. E quando eu vou para show, e carnaval é bem isso, sabe? Essa. Aqui sentado no colo. Não. Olha, Tá com quando namorado. possível, sim, mas assim, mas é muito esse horizonte alto, assim. E principalmente eu acho que tem essa sensação do corpo, né? Um corpo que começa a ganhar um outro ritmo, mas também uma outra, eu não vou dizer autonomia, né? Mas a gente acaba que começa a se mover coletivamente, né? Uhum. Existe um fluxo, né? Que você muitas vezes tem que seguir, assim, né? Uma força, né? Que conduz todo o movimento. Inclusive, eu não sei se no axé é o mesmo termo que usam, mas aqui a gente sabe que no funk, né, na cultura do funk, o termo que se usa é o fluxo. É quando está no fluxo, é exatamente o que você acabou de descrever. Então, a palavra, pelo menos no funk, é essa que é usada. E, Laura, você já quer que eu mostre a fotografia do show para o Acho que pessoal? pode botar. Acho que Pode pode ser? botar. Para a galera entender do que estamos falando e de que ano estamos falando. Né? Então o ponto de partida desse trabalho, ele é justamente o show que a Daniela Mercury fez no Vão do MASP em 92. É um show que ficou super marcado, assim, não apenas por esse evento arquitetônico, digamos, mas principalmente porque foi um marco também para a carreira dela, assim, ela fala sobre isso
É muito bonito, assim, é bem impressionante. Ela fala como que ela, enfim, ela já estava envolvida, né, com a cena do carnaval e do axé em Salvador, nos blocos, participando de vários dos grupos, assim, mais tradicionais, do Bloco Eva, do Olodum, então, e vários outros fazendo parcerias. E ela, mas ao mesmo tempo, acreditava-se, né, que o axé era também um fenômeno muito regional, né, ainda que, tipo, sim, trazia uma mistura já, né, trazia uma certa renovação, né, dessa música de carnaval, já muito para além das tradições, assim, né, já misturando com outras coisas, já misturando com rock, já misturando com um pouco de reggae, enfim, e trazendo outros instrumentos, e que tudo isso, enfim, acabou criando esse eu vou chamar de fenômeno de novo, porque justamente a gente vê aí o impacto que isso teve. Ela fala que foi totalmente impressionante ver essa quantidade de pessoas em São Paulo, né? Presentes no show, né? E não só presentes, mas cantando, né? Enlouquecidamente junto com ela. Então, acho que são, assim, isso eu acho que é o mais marcante quando a gente vê Tem ela outras falando. imagens. Sim. Essa acho Essas que é. imagens, elas na verdade não são exatamente do show da Daniela, elas são do show do Olodum, que aconteceu nesse mesmo projeto, que chamava Som do Meio-Dia. Foi um projeto, né, que organizado pela Secretaria de Cultura, com o apoio do Banco Nacional, se não me engano, e que tinha justamente, enfim, é um som, meio-dia não é um horário nobre, né? Assim, ela fala inclusive disso, assim, eu imaginei que não ia ter muita gente, assim, e é justamente daí que veio a surpresa. Então, o que aconteceu? E eu acho, Val, que a gente pode ler, assim, esse relato dela, Legal. de como foi que. Eu vou virar aqui porque eu tenho que ler, tá? Tá. Se você quiser que eu Você quer ler leia também, comigo? prefere que eu leia? Você quer Eu ser o Jorge leio, Sampaio? eu faço o Jorge, você faz a Daniela. Tá bom. O Jorge diz: tinha esse projeto, Som do Meio-Dia, para pegar os boys, que no caso eram motoboys naquela época, não é o tempo que a gente usa boy hoje em dia, para pegar os boys, os caras que trabalhavam ali pela Paulista, na hora do almoço. A prefeitura montou um palquinho no vão livre do MASP e se apresentavam alguns artistas ali. Aí, rapaz, nós fomos, né? Aí a Daniela fala: pá, comecei a cantar. Comecei a cantar, as pessoas cantavam comigo. E aí começou a juntar gente, juntar gente. É outro comentário. Era impressionante, rapaz. Os ônibus passam, largavam na Paulista, vrá. Ficou pequeno, meu amigo. Lotou aquilo ali. Um turbilhão de gente, assim, descendo os elevadores dos prédios, tudo que era lado, chegando gente. Trancou a primeira via da Paulista. Aí, 40 minutos depois, a secretária de Cultura do Estado de São Paulo entra no palco e me pega pelo braço. Fui tentar levantar o braço, não consegui. Ela fez: você tem que parar o show. E eu disse: mas por quê? Você parou a Paulista, o MASP está sacudindo, as obras estão sacudindo, a gente está no maior vão livre da América Latina e o povo está com medo disso cair. Resumo da ópera, primeira página dos 5 maiores jornais de São Paulo. Foi extraído do documentário Axé, Canto do Povo de Um. Essa entrevista, né? Esse trecho dessa entrevista também faz parte da obra do Pedro Marighella. E justamente trazendo esse relato, né? Essa outra parte de documentação. E que eu acho que traz muito essa dimensão, né, desse acontecimento. Esse show do Olodum que tinha acontecido antes, no mesmo ano, já tinha lotado, dá pra gente ver aí, né, como que tanto o lado da 9 de julho, já quase perto do Mirante, como o lado da Paulista já estão, tipo, totalmente, praticamente fechados. Mas, enfim, não tinha acontecido esse fenômeno quase sísmico, digamos, né? É, enfim, eu acho que essa história é super impressionante para a gente pensar como que essa arquitetura, que ao mesmo tempo
ela traz essa tensão, né? É realmente bastante impressionante a gente ver um prédio de concreto, né? Esse peso sustentado e trazendo essa diferença, né? O vidro com o concreto, uma leveza junto com essa brutalidade. Mas quando a gente coloca isso à prova, né? Na prática, eu acho que a gente começa a trazer essa outra... Esse trabalho traz bastante esse comentário. É um comentário crítico dessa, acho que a gente pode dizer fragilidade mesmo, né? Desse mundo da arte, da instituição e principalmente, enfim, da arte, né? Da instituição da arte, até mesmo da gente pensar que o que tem dentro e o que tem fora, né? O vão, ele tem essa ambiguidade. Ele é um espaço que é um espaço público, né? Ele está abaixo do museu, ele está dentro do museu praticamente, mas ao mesmo tempo ele é um espaço de domínio público, né? Ele é um espaço de uso público. Muita gente confunde, inclusive, né? Acha que é o alvará do MASP, mas tem que pedir alvará para a prefeitura para uso do espaço do vão livre do MASP. E aí, curiosamente, nos gera uma confusão institucional, porque todo evento que é marcado, e ainda mais hoje em dia, nos adventos da comunicação nas redes sociais, todo evento ele é criado e marcado para o vão livre do MASP. Todo mundo associa como um evento do MASP, então nós atendemos diariamente muita gente perguntando sobre o evento X ou Y que não pertence ao MASP, mas sim algum evento que alguém criou, um encontro ali, porque realmente é um ícone, né? É o cartão postal de São Paulo e é um ícone não só pelo MASP em si, mas o uso público do vão livre, né? Bastante interessante. Laura, como falou de reportagem antes, você quer que eu vá botando as fotografias das reportagens? Acho que pode mostrar as capas. Enfim, eu acho que esse está fazendo essa referência, né? Outras partes desse show, desse som do meio-dia. O show volta a parar o trânsito na Avenida Paulista e principalmente o outro, né? Do Estadão, que é o MASP treme e som do meio-dia muda de lugar. Ah, tá. Essa é uma parte importante da história também. Que logo depois que isso aconteceu, o show da Daniela foi remarcado e aconteceu e foi passado para o Ibirapuera e sei lá, acho que para alguns dias depois. E isso também tem, gente, se vocês procurarem na internet, tem essas cenas de registro da época, assim. E que, tipo, o secretário de Cultura vai e fala assim, ó, Daniela, fica à vontade, aqui você pode fazer o que você quiser, que o parque não cai. E aí, no meio do show, de novo, ele tem que interromper o show e falar. As pessoas estavam, tipo, totalmente se apinhando nos prédios que tem ali em volta do parque. E ele fala, não, então, gente, tem que sair daí de cima dos prédios, porque a USP está avisando que está correndo risco. Então, acho que é muito impressionante, assim, a gente vê esse impacto, né, que um fenômeno, justamente, acho que para isso, assim, né, para o mundo do axé, isso virou totalmente emblemático, do tipo, isso agora já não é mais uma questão regional. Assim, isso é de massa, né? E a gente está falando de carnaval, né? A gente está falando de massa, a gente está falando de dança de massa, né? E mesmo da ideia de ritmo, né? Enfim, de uma experiência coletiva, né? Sim. E no sentido material, falando dessa rítmica e os problemas técnicos, arquitetônicos que isso traz, você quer já falar um pouquinho da estrutura mesmo do MASP, o que isso implica? Não, eu trouxe essa imagem mais para a gente ter uma noção, né? Pelo menos a gente estava olhando nessas imagens de dentro da multidão, mas trazendo esse corte para a gente, tipo, sei lá, lembrar que o prédio está sustentado principalmente nessas quatro colunas, né, de fundação, mas também com essas laterais, né, pegando assim já no lado, que a gente chama lado da 9 de julho, né, do prédio, se estendendo para o Mirante e que, assim, eu acho que é uma boa maneira da gente pensar essa questão estrutural, né, do prédio, de onde que ele está se ancorando, né, o que fez essa suspensão da arquitetura ser possível
que eu acho que também é um dado super importante, né? Eu acho que além desse uso público, também é uma coisa que integra o edifício na cidade. Foi possível construir um museu sem perder a vista, né? Sem perder a vista do Mirante, a vista para 9 de Julho. Então, mantém essa relação integrada da Paulista, mas assim, da cidade como um todo, né? Não pesa, não obstrui, justamente integra esse todo. É engraçado, eu estava te falando, né, que essa história, ela curiosamente, assim, me lembra um trabalho que é muito de um outro universo, mas com outro objetivo, mas é um trabalho de um artista americano que chama Chris Burden, que propõe, ele tem um trabalho que ele fez nos anos 80 no MoCA, um museu em Los Angeles, que chama Expondo as Fundações do Museu, um trabalho que eu adoro, que é justamente, ele se propõe para o museu de escavar as fundações, escavar o chão do espaço expositivo até poder deixar à mostra as colunas estruturais. Esse projeto inicialmente ele não é aprovado, o que na verdade era o grande truque do artista, porque justamente ele queria causar, né, esse estranhamento entre até onde a instituição vai, né? Será que bancam esse risco? E no fim das contas o projeto foi realizado depois, mas eu acho que esse evento da Daniela me traz um pouco essa lembrança, sabe? Da gente pensar que é nessas horas que a gente lembra que o museu e os espaços de arte tem uma questão que é muito matérica, né? Muito do mundo humano, assim, um mundo laico, assim, justamente de pensar essa fragilidade, né? Às vezes a gente coloca, né? A gente pinta as paredes, a gente cria uma situação, né? Não vou nem dizer somente mas de separar uma coisa da outra, né? Eu também acho que o projeto da Lina, o projeto dos cavaletes de vidro na Pinacoteca tá justamente criando uma relação, né? Um embate com diversas dessas convenções do museu. Mas eu acho que talvez justamente, né, essa ideia dos cavaletes de vidro, que é uma ideia de deixar os quadros, os trabalhos da Pinacoteca suspensos, né, ficou totalmente colocada ali, né, em risco, quando foi colocada diante de uma prova, um teste, né, como esse. É Acho que você pode interessantíssimo. botar a segunda parte. Dos recortes? É, não, Sim. a segunda parte que é o MASP Ah, quebrado. sim. Só fazer um comentário nesse sentido que o quão, complementando, claro, você já trouxe isso, o quão interessante desvelar essa questão, porque traz outro lado, né, dos bastidores que a gente nessa ideia de uma perpetuação do trabalho artístico, né? Porque a priori a cultura se apega nesse sentido, mas a gente esquece que é perene, que está ali num processo também de desgaste, as intempéries, como qualquer outra materialidade, e justamente os setores de restauro e conservação dentro das instituições trabalham contra esse relógio, né, do tempo ali que está agindo sobre as obras. A gente esquece desse fator, que o que a gente vê hoje não é por exemplo, de obras clássicas, né? Não é o que se via quando da sua fundação, mas sim o que é possível de se restaurar próximo daquele original, por exemplo, né? E quando a gente está falando de um museu sofrendo um abalo sísmico aí com um show desse porte, desse nível, o que é que isso reverbera? Sim, pelos relatos, né? Era perceptível a movimentação de algumas obras, mas a preocupação anterior, não se deixou chegar ao ponto, né, não é que é a imagem de um terremoto. Estou falando isso porque a gente vendo essa imagem talvez cause uma impressão, né, de que chegou ao ponto de ter alguma coisa como uma espécie de um terremoto. Não, é a percepção, inclusive, do setor, né, responsável de que aquele nível de tremor mesmo, digamos assim, já era muito arriscado para as primeiras camadas das pinturas, por exemplo, né? Sobretudo as mais antigas, porque tem a camada ali, né, craquelada, primeiro que é super fragilizada, né, que ali você pode ter um risco irreversível para a restauração, né? O que é muito interessante de colocar a gente nesse lugar, né, de pensar
a finitude mesmo, né, de algo que a gente coloca no pensamento do perpétuo, né? E não é. Tem obra que a gente não pode ficar expondo. Tem coisas pré-colombianas da nossa coleção, por exemplo, né, que elas são têxteis que são frágeis ao ponto de que a gente pode expor por um número X de dias com uma luz Y, porque é aquele tempo que ela vai sofrer, enfim, com as intempéries ali naquele tempo, naquele período, não pode ficar muito tempo exposta, né? Só para a gente ter uma noção nesse sentido, né? Desenhos, por exemplo, gravuras não ficam expostas porque tem essa característica também, né? Ela não tem a mesma durabilidade que a pintura, que não vai ter a mesma durabilidade que a escultura, né? Muito interessante. Eu acho que tem os dois lados, né? Tem o lado do tempo, tem o lado matérico, né? De tudo que tem no mundo e acaba afetando, assim, né? Os trabalhos. E tem esse dado humano, né? O dado da ação coletiva, né? Eu acho essa história muito impressionante, assim, quando a gente para pensar, assim, dá um arrepio, sabe? De pensar, de criar essa imagem mesmo. Só essa imagem, só da gente ouvir ela relatando, você já cria esse efeito, essa sensação, assim, de nossa, da potência mesmo, de estar nesse lugar, assim. Acho que isso também é uma coisa interessante para a gente pensar, que é que o trabalho ele estaria na exposição num núcleo que chamava ritmos e pulsações. Desculpa, sincronicidade. E que fala justamente dessa ideia de um corpo coletivo, né? De quando você, de alguma forma, perde essa dimensão do corpo individual e começa a criar uma coisa que vai além, né? Isso que você estava falando, do fluxo, né? É a experiência de você estar numa pista de dança e ver que aquilo ali domina, né? Que aquilo ali já tem uma força que é maior do que eu e você. Então, eu acho que, enfim, eu acho que é um trabalho muito, muito rico para a gente incorporar na coleção, sabe? É um trabalho que, de fato, traz todas essas histórias do próprio museu, assim, né? E também trazendo o que não faz parte da história institucional, digamos, de dentro, mas faz parte de todos essa mitologia mesmo, né? Que envolve assim toda a história do museu, assim. Acho que a gente também pode ver se por acaso você recebeu alguma pergunta aí na sua caixinha. Estou aproveitando, inclusive, o momento para dar uma olhada se tinha ficado alguma pergunta para trás, enquanto o pessoal nos manda. Estão abertos os comentários, tá, pessoal? Para vocês nos darem um retorno ou fazerem algumas perguntas, aproveitar que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos. Temos 5 minutinhos também da bateria do seu aparelho, Laura? Tenho sim. Tem sim. Então, enquanto o pessoal vai fazendo perguntas aqui, eu vou lendo os comentários da caixinha, então. São mais comentários mesmo. São dos recusados. Tinha mandado um ânimo, Laura. Ânimo! Tô aqui Sim. toda animada. Não, sim, no começo que a gente estava ali enrolado, né? Mas foi o ânimo ali deu certo. Obrigado, Salão dos Recusados. O Leinaldo também Leinaldo também está só querendo que saibam que estou amando a live. Maravilhoso. Farias... Marcelo Farias, né? Farias Marcelo é o perfil, diz: o som reverbera nos corpos, né? Que tomam outra dimensão, modificando o espaço. Legal. Acho que isso também é uma ótima coisa pra gente pensar, assim, né? Nessa relação com o próprio som. O som é de onda, né? A gente sente ali no corpo. Você não precisa nem ouvir. Você sente a pulsação, você sente o ritmo. Justamente, né, dessa vibração, dessa força. Acho que essa é uma ótima palavra também para a gente pensar, né? Olha, Ju Belidance, acho que viu o catálogo de histórias da dança, acho que está comentando aqui, gostei do livro da dança, histórias da dança, no caso, né?
De fato, o catálogo tá incrível, pessoal. Olha, eu super recomendo para quem quiser olhar isso. Eu acho que os dois livros são super importantes, assim, tanto o catálogo, que traz todo esse repertório dos trabalhos, né, e leituras possíveis para pensar essas histórias, né, no plural da dança, mas e também a antologia. A gente vai falar sobre isso amanhã, bastante, provavelmente. Verdade. Não Então, perder isso, né? eu já convido todo mundo. Laura, Gabi... desculpa. Fazer. Gabi Ribeiro colocou a gente aqui na parede. Gabi Ribeiro perguntou o que é arte para vocês. Me assustou. Olha, essa pergunta eu acho que ela é bem ampla, né? E certamente a gente pode continuar discutindo isso não cabe aqui no tempo da live. Mas eu acredito que a arte é uma linguagem, assim, é uma linguagem como muitas outras. E muitas vezes existem diversas tradições, diversos suportes, sabe? Diversas formas de expressão, mas eu acho que a gente pode pensar muito como que a arte também está lidando com consigo mesma e com o mundo, né? Como ela responde a muitas questões, ela e os artistas, né? A questões do mundo ou mesmo questões que são de ordem visual, né? Que são de ordem plástica, da matéria, né? Das coisas em diálogo, assim, consigo mesma. É, eu acho que essa pergunta certamente é super ampla, assim, e a gente pode também, já que a gente está falando de histórias no plural, a gente também pode botar esse S aí no artes, Artes. né? Eu acho que existem muitos universos diferentes, assim, né? A gente está falando aqui de arte contemporânea, mas a gente também está falando de um museu que tem uma grande coleção de diversas outras formas de arte, né? E como também é importante a gente colocar essas coisas sem separar em caixinhas, né? E sem colocar com juízos de valor e tudo mais. Então a gente tem artes populares, a gente tem também artesanias, né? É, enfim, eu acho que existem diversas formas, ou mesmo você estava falando das urnas da parte pré-colombiana, sabe? Eu Pré-colombiano. acho que muitas vezes são até Os artefatos. que são artefatos, às vezes, que a gente se afasta do uso até mesmo utilitário, digamos assim, mas que trazem para a gente universos, né, estéticos e formas de representação que são muito de universos muito distintos. Então, eu gosto de pensar mais com essa pluralidade, assim. Olha, mas eu acho que você mandou muito bem, hein, Laura? Porque se fosse só eu aqui, acho que eu fugia da raia. Gostei muito da resposta. Encerra a live. Encerra a live. Então, para aproveitar o último minutinho, vou trazer só mais um comentário aqui de Maria Helena Guatimus, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome de Maria Helena, que é um comentário aqui bastante carinhoso, né? Vocês fazem todas as obras ficarem interessantes. Obrigada por estarem com a gente. Muito obrigado, Helena. Eu acho que conseguimos chegar num tempo em vistas, né, dos nossos problemas técnicos no começo, mas conseguimos chegar num tempo aqui bem legal, né? Só ver aqui um comentário último. Obrigada, Helena, você por estar aqui com a gente sempre. A gente te vê semana que vem. Sim, contamos com a presença de Helena quase toda quarta-feira, né? E legal, gente. É muito bom receber retorno de vocês, né? Os comentários, Laura, muitíssimo obrigado. Obrigada a você, Val. E obrigado por todos que participaram hoje e que tiveram paciência de voltar, né? Tá presente aí com a gente também nos probleminhas técnicos. O Instagram tá me censurando. Então, semana que vem, lembrando, nós teremos os desafios dos desenhos em casa, tá? Então, a gente vai comentar a obra da semana, tá bom? Então, até tem obras indígenas, vocês vão falar sobre. A gente já falou de duas há pouco tempo, Iedoramas, você vai ver lá na guia IGTV, que tem obras sobre o Baniwa e sobre a Carmesina, é isso?
E também Carmésia, perdão. sobre a Carmésia e também os desenhos do Do movimento dos IBAN. artistas Uniqueen. Tem bastante coisa lá. Se você quiser ver mais, a gente tem algumas lives falando sobre isso. Todas essas lives ficam lá alocadas na nossa aba IGTV do Instagram do MASP. Deem uma olhadinha quem não viu ainda as outras edições, tá bom, pessoal? Vou ter que encerrar, senão vai fechar aqui. Mais uma vez, obrigado e tchau. E até semana que vem, galera. Tchau, Laura. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.